Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje eu vou estar falando para você um pouquinho sobre formação de acordes, tá bom? Então fique comigo no final, até o final desse vídeo, para que você entenda um pouquinho mais sobre formação de acordes. Então eu gostaria de dar alguns alertas para você agora nesse momento. Nesse momento aqui, para a gente poder entender como é que funciona os acordes maiores, os acordes menores, nós vamos precisar compreender um pouquinho atrás também, um pouquinho antes. Nós vamos precisar ter noção de escala maior e nós vamos precisar conhecer as escalas cromáticas. Eu fiz os vídeos desses dois temas e eu vou linkar eles aqui embaixo. E se provavelmente você estiver assistindo de um celular, é provável que você não consiga ver esses links no vídeo. Então eu vou deixar os links também na descrição para você poder assistir depois, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai começar aqui formação de acordes, né? A formação de acordes ela nada mais é do que a gente chama isso de tríade, né? Tríade por quê? Aliás, tríade ela pode ser maior ou menor, tá bom? Então a tríade ela dá esse nome, a gente dá esse nome a ela porque ela ocupa 3 notas, ela precisa de 3 notas para que ela exista, tá bom? Essas 3 notas são primeira, terceira e quinta. No caso aqui, da tríade maior, primeira, terceira e quinta, da tríade menor, primeira, terceira, menor e quinta. Essas notas, né, a primeira, terceira e quinta, elas estão dentro de uma escala. Essa escala ela pode ser maior ou ela pode ser menor também, tá bom? Então, aqui para ser bem rápido, né, a gente vai fazer, eu deixei aqui a escala de Dó montada. Então, se você já assistiu ou conhece o que são escalas, vai ficar fácil para você conseguir entender tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Se caso tiver não tiver muito claro para você, volta lá na aula de escalas e você vai entender as escalas aqui. No caso, aqui eu tenho uma escala de Dó. Essa escala de Dó ela tem 8 notas. Por quê? Porque a gente tem ela começando em Dó e indo até ela novamente em Dó, uma oitava acima. Daí tá. Cada lugar desse, cada nota dessa que compõe a escala, a gente chama isso de graus. Então, a gente tem, dentro de uma escala maior, a gente tem 8 graus, né? O oitavo grau é a primeira nota elevada, né? Uma oitava acima. Então, para que a gente possa executar as tríades maiores, a gente vai precisar de primeira, terceira e quinta. Primeira, terceira e quinta significa primeiro grau, terceiro grau e quinto grau. No caso da escala de Dó é Dó, Mi e Sol. Se eu juntar o Dó, o Mi e o Sol, eu vou ter uma escala de, um acorde de Dó maior. Então, vamos fazer aqui, bem simples aqui para vocês conseguirem visualizar. Olha, aqui a gente monta um acorde de Dó, correto? Se eu pegar essa nota aqui que eu estou apertando, essa nota aqui, ela é um Dó maior, aliás, um Dó, né? Uma nota Dó, aqui no braço, Dó. Se eu colocar o dedo sobre essa outra nota aqui, que compõe o acorde de Dó, eu vou ter um Mi, ok? Então, aqui eu vou ter um Mi. Se eu pegar e tocar solta a corda de baixo, eu tenho um Sol. Dó, Mi, Sol. Só que o acorde de Dó a gente coloca o último dedo aqui embaixo também. Aliás, o primeiro dedo a gente coloca ele sobre a primeira casa da segunda corda. Então aqui também é Dó. E daí se a gente bate o acorde todo, a gente vai ver que aqui a gente tem Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. E uma corda que está solta aqui em cima, que é Mi também. Então vocês repararam que o Mi ele apareceu várias vezes, o Sol ele apareceu uma vez, o Dó ele apareceu 2 vezes, né? Então isso daqui é a formação do acorde de Dó. Então para eu formar um acorde de Dó eu preciso de um Dó, de um Mi e de um Sol. Vamos pegar um outro exemplo aqui de um acorde. Como é que a gente faz para montar um acorde em um outro lugar, por exemplo? Vamos criar um acorde em um outro lugar, aqui na casa 8, por exemplo. Eu preciso do Dó, do Mi e do Sol. Então, aqui eu tenho uma nota Sol. Aqui nesse lugar eu tenho uma nota Sol. Embaixo eu tenho uma nota Dó. E aqui eu tenho uma nota Mi. Então eu vou fazer isso daqui. Junto um dedo só. Com um dedo eu pressiono as duas. E com o dedo 2 eu coloco sobre a nona casa
da corda Sol. E eu tocando isso daqui também é um Dó. Se eu quiser dar uma ênfase maior, eu posso colocar um Dó aqui em cima também. Isso daqui, ó, essa nota aqui é uma nota Dó, tá bom? Então eu posso fazer desse jeito. E aqui também é um Dó. Entenderam? Então, quando você consegue compreender isso daqui, essa jogada de usar Dó, Mi e Sol, formar o acorde, você consegue formar acordes em qualquer região do braço. Por que isso é importante? Para você dar uma cara diferente na música. Parar de tocar aquelas mesmas coisinhas, aquelas notinhas que todo mundo toca. Em vez de você fazer daquele jeito, você pode dar uma variação, fazer algo diferente na hora que você está tocando a sua música. Isso que é o barato da coisa, você conseguir dominar isso de várias formas, né? E você conseguir tirar um som bacana. Fiz esse dedilhado apenas usando um acorde de Dó. Então, já dá uma sonoridade diferente, isso que é o interessante. E depois dá para aprofundar bem mais nisso, isso daqui é só a ponta do iceberg, digamos assim. Tem muito mais coisas que dá pra gente fazer e explorar aqui. Mas vamos lá. Quando a gente tem, por exemplo, isso daqui eu tô falando da tríade maior, tá pessoal? Eu tô falando da escala de Dó. Se você quiser fazer da escala de Sol ou de qualquer outra escala, você também pode. É só seguir o mesmo padrão. Você precisa só saber qual é a escala de Sol e seguir o padrão. Ou mesmo se você fizer o acorde de Sol, dentro do acorde de Sol é só você saber quais notas que você está apertando aqui, que daí você já consegue matar a tríade, entender como é que ela funciona, tá bom? Então, aqui a gente está falando de tríade maior. Se a gente fosse falar de tríade menor, o que iria acontecer? Essa nota aqui, aí vocês vão precisar entender um pouco da escala cromática por causa disso. Dentro da escala cromática, a gente tem Dó, né? Dó sustenido, que não está aqui, mas ela existe. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido e assim por diante. E aí vocês vão entender lá. Quando a gente tem aqui a tríade maior, ela está aqui. Dó, Mi e Sol. Isso para Dó maior. Se a gente quisesse fazer um Dó menor, por exemplo, a gente pegaria essa nota aqui, que é a terça que dá origem ao acorde, se ele vai ser maior ou se ele vai ser menor, ok? Então, você vai pegar a terça e vai diminuir meio tom. Então, o que vem antes de Mi? Vem Mi bemol, ou Ré sustenido. Depois de Ré vem Ré sustenido, ou, no caso, antes de Mi, vem Mi bemol. Mi bemol ou Ré sustenido, os dois são a mesma coisa, só muda o nome de acordo com se ela está subindo ou se ela está descendo. Se ela estiver subindo é sustenido, se estiver descendo é bemol. Então, no caso, Mi, como está descendo, é Mi bemol. Mas, se você puxar do Ré para cima, é o Ré sustenido. Então, os dois são a mesma coisa, tá bom? Só para não confundir. Então, você vai usar Dó mais Mi bemol mais Sol. Aí você forma o acorde de Dó menor, que é esse acorde aqui, ok? Então, dá pra gente avançar muito mais do que isso, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem era isso, essa mecânica toda aqui, como é que funciona para tirar, como é que formam-se os acordes, tá? Então, hoje a gente falou de acordes maiores e um pouco de acordes menores também, e agora eu deixo um desafio para você em casa. Tenta fazer as outras escalas, usa aquela aula que eu já ensinei sobre escalas, monta as escalas e tenta descobrir a formação dos acordes e tente fazer o acorde que você quiser, em 2 ou 3 lugares diferentes que não sejam esses que você já conhece, tá bom? Então, aí você vai começar a ver o resultado acontecer, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreve no nosso canal para você ficar sabendo de tudo antes de todo mundo, tá? E compartilhe com seus amigos, enfim, comente aqui embaixo, deixe um comentário se você tiver alguma dúvida, que na medida do possível a gente vai tentando solucionar, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula e até lá!